Para mim conseguir falar sobre a brevidade da vida, eu quero dividir basicamente esse vídeo em 3 partes. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, sobre meus últimos 5 anos, dos meus 35 até os meus atuais 40 anos. Quero contar de forma bem resumida tudo o que aconteceu nesse período, toda a mudança, toda a transformação, todas as experiências, né. E sem dúvida foram 5 anos mais intensos da minha vida, né, muito mais do que algumas outras fases da minha vida que eu vivi. E depois eu quero trazer alguns textos bíblicos, né, para exemplificar bem, né, esse contexto aqui. E depois eu quero trazer para você, compartilhar com você alguns conselhos práticos que eu, quando tinha meus 20 anos, estaria talvez interessado em ouvir esses conselhos. Seria muito importante para mim esses conselhos 20 anos atrás, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu sei que talvez quando nós temos essa idade, né, nós somos novos, às vezes a gente não dá tanta atenção para as pessoas mais velhas falando, dando conselhos, mas de repente você é um jovem sábio, coisa que eu não fui quando eu tinha meus 20 anos, e de repente você vai escutar esses conselhos aqui de um cara que já está alguns passos, né, na estrada da vida à sua frente. E eu, inclusive hoje, né, eu recebi aqui, as pessoas vieram me chamar aqui num sítio, eu fui atender, e era testemunha de Jeová, fiquei um tempo conversando com eles, né, acho que é os únicos que eu vejo que levam a mensagem de porta em porta, né, pelo menos que eu conheço. E a gente ficou conversando um pouco e até compartilhei um pouco da minha história com eles. Acho que no final eles vieram para falar e eles mais me ouviram do que tudo, mas enfim, foi interessante. E falei um pouco sobre as experiências aqui e como as coisas passam muito rápido, tá bom? E bem, contando um pouquinho aqui da minha história, né, eu cheguei aqui nesse sítio exatamente em 2020, agosto de 2020, então tem exatamente 5 anos e alguns meses que eu estou morando nesse sítio. Quando eu vim para esse sítio em 2020, eu vim para cá com meu pai, com a minha mãe, né, e o que me deu essa possibilidade de vir para cá era o meu trabalho, que até hoje o meu trabalho é digital, certo? E basicamente eu tinha alguns planos, né, quando eu vim para esse sítio. Se teve algo que mais me encantou neste lugar aqui, foi quando o ex-proprietário desse sítio, ele fez eu dar uma volta aqui na parte de trás da estrada, né, que pega a parte de trás do sítio, que é uma propriedade aqui de 30.000 metros, e eu vi a represa que tem aqui, né, uma represa grande, água pura, água limpa, cheia de peixe. E quando eu vi aquela represa e eu vi aquela parte de trás do sítio que é basicamente só de mata, né, eu falei: "Cara, é isso que eu estava procurando. Eu vou fazer um chalé ali de madeira e quero todos os dias acordar com a vista para aquela represa, né, com a neblina", que aqui é um lugar alto, né, então você tem muita neblina aqui, olhando para aquela represa, aquela neblina, nossa, isso vai ser fantástico. Bem, eu vim para cá com os meus pais, passou-se esses 5 anos, 2021 o Eterno começa a se revelar para mim, né, eu começo a ter as minhas primeiras experiências com o Eterno, minha conversão começa a acontecer em 2021, e a conversão é interessante que ela não acontece num estralar de olhos, leva um tempo para você ir evoluindo, né, e é por isso que é importante, quanto mais cedo você começar, melhor. E nada do que exatamente eu planejei para cá aconteceu, exatamente nada, né. Primeiro, eu não era casado, eu vinha de um namoro mundano de uns 6 anos, que inclusive o término dele foi comigo já morando neste lugar. Eu não tinha filhos, eu não tinha uma perspectiva de casar, de ter filhos, de nada. Era um namoro que poderia se estender por mais, talvez teria se estendido até hoje. E esse namoro, ele acabou em 2021, e aí em 2021 começo a ter experiências com Deus. Eh, Tempos depois o Eterno, eu peço para o Eterno apresentar para mim uma mulher que eu viesse a realmente me casar, ter um relacionamento de verdade, um relacionamento, né, eh, verdadeiro aos olhos do Eterno. E aí em 2020, final de 2021, basicamente eu estou casando, tá bom? Eu tive já agora, nós já temos os nossos 2 filhos, o Noah, o Luca, né, o Noah já está com 3 anos, o Luca está prestes a fazer 2 anos, e nós temos a Betina que está a caminho, né, que está às portas, né, a qualquer momento ela já pode, minha esposa já está de 38 semanas, então a qualquer momento essa criança pode vir ao mundo, certo? Meu pai faleceu ano passado, né, ele faleceu em junho de 2021, e minha mãe ainda está aqui comigo, né, conosco, né, mas ela já está bem cansada, ela já é acamada há alguns anos. Um pouco antes do Noah nascer, o Noah, que é o meu primogênito com 3 anos, a minha mãe foi pro leito, tá? E ela está até hoje no leito, ela não reconhece mais ninguém, ela não fala, e nós, eu e a minha esposa, né, essa bênção que Deus colocou na minha vida, está ajudando eu a cuidar da minha mãe até que cumpra o tempo que o Eterno estabeleceu. E basicamente, de forma resumida, é isso. Esses últimos 5 anos da minha vida aconteceu tudo isso, né, ou seja, tudo que eu planejei não aconteceu. Eu acredito que o que aconteceu na minha vida, o que está acontecendo é a vontade do Eterno, e posso dizer para você que, sem dúvidas, a vontade do Eterno é muito melhor, tem sido muito melhor, foi muito melhor para mim, né, como propósito de vida, como o que eu realmente queria para mim como propósito de vida, né. Perfeito? E bem, quando você tem filhos, e
se você já tem filhos, você vai concordar comigo, peço que você comente aí, deixe aí nos comentários. Quando você tem filhos, você nota como rápido passa o tempo, né? O Noah, tempos atrás, estava no meu colo, né? E hoje ele já está um menino grande, né? É uma criança bem desenvolvida, apesar da idade. E uma inteligência enorme, sabe? O outro também, que é o Luca, não está diferente, sabe? E passa muito rápido. Eu fico falando, cara, como que passa rápido? É muito rápido. E bem, basicamente essa é a vida. Eu saí dos meus 20 anos, né, esses dias eu estava fazendo uma reflexão dos meus 20 até os 40 anos, é muito rápido, né, olhando para tudo aquilo que eu errei, para aquilo que eu acertei, acho que eu mais errei, né, dos meus 20 anos até aqui, né, pelo menos até o início da minha conversão, do que acertei. Mas, cara, passa muito rápido. E bem, basicamente, esses 5 anos me trouxe uma maturidade que eu não tive em todos esses outros anos da minha vida, dos meus 20 até os meus 35, ou até o momento que eu considero que eu já realmente era um adulto, né, não antes dos 20, claro, mas eu começo a fazer uma contagem principalmente dos 20 anos. Perfeito? Bem, e deixa eu compartilhar com você aqui um texto de forma bem aliás, no livro de Salmos primeiro, e é no Salmo 144, tá bom? Capítulo capítulo 4. Ele fala assim, o salmista ele fala exatamente isso: "O homem é semelhante, a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa". O homem é semelhante a um sopro, e os seus dias é semelhante a um sopro que passa, né, a uma sombra que passa, certo? Olha o que está escrito aqui agora também, eu peguei um trechinho aqui do livro de Jó, capítulo 14, também bem resumido, e olha que interessante esse texto, né? "O homem nascido de mulher é de poucos dias, e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece". Veja a brevidade da. Se a gente pegar depois e ir lá no livro de Lucas, capítulo 12, você vai ter um texto bem interessante também, que inclusive é uma parábola, Cristo, Yeshua, ele usa para uma referência da brevidade da nossa vida, né? E ele fala assim, então, ó, colocou neles uma ilustração dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância. Ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto. Irei derrubar os meus celeiros e farei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e gala-te. Interessante, né? Um homem rico, né, cheio de fatura, ou seja, o que era realmente preocupante para ele? Tudo que ele precisava, ele tinha em abundância, ele tinha para dar, para vender, para receber, né, para trocar. Então, qual que era a preocupação dele, né? Mas aí vem aqui o Eterno e traz essa resposta para ele, né? Mas o Eterno lhe disse, né? Mas Yahweh lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, ele estava fazendo planos e ele já tinha ali um período bem curto da vida dele, ou seja, ele tinha talvez algumas horas de vida a partir daquele momento. Bem, nós não sabemos exatamente qual que é o tempo de vida exato de cada um de nós, certo? Eu tenho 40 anos, digamos que se eu viver toda a intensidade que hoje um homem pode alcançar, eu acho que dificilmente passa dos 80, né? E se passa dos 80, passa numa condição bem difícil. E quanto mais, mais atual a geração, mais difícil é, um monte de contaminantes, alimentação e tudo mais. Fica difícil a gente chegar até uns, sei lá, uns 70 anos ainda com vigor, certo? Não somos mais como os antigos, muito difícil. Mas digamos que eu ainda tenha mais, sei lá, 30, 40 anos pela frente, se Cristo não voltar até lá, ou se ele voltar somente para mim, né? Como todos os dias Cristo está voltando para alguém, né? No seu particular, ainda assim é rápido. Quando você pega qualquer número, tá? Isso se você tem um conhecimento básico de matemática, você vai saber. Quando você pega qualquer número e divide ele pelo infinito, né? O resultado é zero. Se você pegar, por exemplo, 10.000 anos e dividir ele pelo infinito, o resultado é zero, entende? Ou seja, é zero. Quando se trata do infinito, ou seja, quando se trata de eternidade, o tempo ele é muito rápido, ele é muito breve, ele é muito, basicamente, passageiro, tá? Bem, se eu pudesse dar para você deixar aqui para você alguns conselhos, né, que eu, digamos assim, se eu tivesse com os meus 20 anos de idade, tivesse uma maturidade para ter uma reflexão sobre isso e de repente dar valor para esses conselhos, a primeira coisa que eu diria para você, né, sobre o que eu acho mais importante para a gente cuidar, considerando que
nós desperdiçamos a nossa vida, uma boa parte das nossas vidas, com coisas fúteis, né? Ou seja, com entretenimento, às vezes com amizades que não vai levar você a nada, ou às vezes até o contrário, pode levar você até a perdição. E às vezes a gente foca muito tempo, a gente desperdiça muito tempo da gente em coisas fúteis, principalmente em entretenimento, né. Eu passei uma parte da minha vida mais nova jogando, passei uma parte da minha vida mais nova perdendo tempo com coisas que talvez realmente não era momento para viver isso, não era uma coisa que eu deveria dedicar uma parte da minha vida sobre isso. Claro, eu não estou falando aqui para você não ter entretenimento na sua vida, mas se você tivesse uma ou se eu tivesse hoje uma ideia de seguir uma lista de organização daquilo que eu devo colocar a maior dedicação de tempo da minha vida naquilo, ou seja, seguindo uma ordem, a primeira coisa que eu diria para você é para você dedicar a maior parte do seu tempo, ao longo da sua vida, tá bom? Na sua vida espiritual, ou seja, na sua vida com o eterno, no seu relacionamento com o eterno. Sabendo que você não vai estar atrasado, sabendo que quando você realmente está andando com fidelidade nos caminhos do Eterno, o Eterno vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Eu tenho vivido algumas experiências que só começou a acontecer na minha vida, algumas bênçãos só começou a me alcançar depois da minha conversão, certo? Então, seguindo uma linha de raciocínio, a coisa que você mais deve focar, você, a gente deve mais concentrar tempo das nossas vidas nisso, é a nossa vida espiritual, ou seja, na nossa vida com o Eterno. Ô Daniel, como que você vai dedicar parte da sua vida, uma boa parte da sua vida, do seu dia, do seu tempo, à vida espiritual, ou seja, a vida com Deus? Através da palavra, através da leitura, através da meditação, através da oração, certo? Através do refletir, através de praticar os mandamentos do Eterno, ou seja, tudo aquilo que é concernente à vontade do Eterno, tá bom? Eu diria que o segundo ponto mais importante das nossas vidas seria a gente dedicar a nossa vida, depois da nossa vida espiritual, da nossa vida com o Eterno, à família. E aqui, no caso, você precisa saber em qual momento você está, né? Ou seja, eu falo família, mas para você família pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, e eu falo também família, no meu caso, é minha esposa e os meus filhos, né? Depois do Eterno, a família é a coisa mais importante que existe na vida do homem, né, principalmente quando você tem uma família abençoada, você tem uma esposa abençoada que o Eterno colocou na sua vida, ou você tem um marido abençoado que o Eterno colocou na sua vida, você tem filhos, sem dúvida, esse é, depois do Eterno, depois da nossa vida com o Eterno, depois do nosso relacionamento com o Eterno, o que existe mais importante é a nossa família, tá bom? Depois eu acho muito importante também a gente cuidar da nossa vida intelectual. Eu passei muito tempo da minha vida, principalmente ali mais ou menos da minha fase ali dos meus exatamente aí mais ou menos uns 20 anos, eu diria que até uns 30 anos, mais ou menos, até passei desse tempo, mas eu passei mais ou menos, principalmente esses 10 anos, dos 20 até os 30, muito preocupado com o meu físico. Eu fazia musculação, eu fazia jiu-jitsu, eu fiz muay thai, eu corria na rua, ou seja, eu me preocupava muito com a estética, né. E eu nem vou falar que eu me preocupava com a saúde, né, porque eventualmente a gente acha que saúde é comer batata doce e filé de frango quando nós estamos na academia, e na verdade não é bem assim, enfim. Mas eu não vou entrar nesse detalhe de nutrição aqui. Mas eu passei muito tempo focado principalmente na minha condição física, quando na verdade eu deveria colocar primeiro, depois dessa ordem, Deus, família, a minha vida intelectual. Então, conselho prático, e isso é prático, isso é executado, eu dou para você, principalmente se você ainda, digamos aí, se você está na casa dos seus 20, 25 anos. Se você também é mais velho, ainda é possível, você não está morto assim como eu, né? Mas quanto mais novo você começar, melhor. Cuide assim do seu corpo, cuide assim, né, é importante você cuidar do seu corpo, da sua condição física, mas o mais importante é você cuidar do seu intelecto, entende? Do seu conhecimento, sabedoria, através da leitura, ou seja, através realmente de você desenvolver a sua uma vida intelectual, até porque você precisa desenvolver, isso não acontece rápido, tá bom? E depois, seguindo essa ordem, basicamente, sem dúvidas, eu diria para você cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental também, que é muito importante, tá? Vida com Deus, sua família, sua vida intelectual, saúde física, saúde mental. Concentra o tempo que você tem da sua vida adaptado às suas tarefas, à sua rotina, ao fato de você talvez estar estudando, ou só trabalhando, ou trabalhando e estudando, exatamente nessa ordem, exatamente nessa linha, né. E aí você vai ajustar em qual fase você está, se a sua família, no caso hoje, é sua esposa, seu marido, ou se é, por exemplo, os seus pais, certo? Mas, indiferente da ordem que no final você vai querer ajustar, o que é mais importante de tudo é você concentrar, em primeiro lugar, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Porque exatamente você não sabe o tempo que você tem, você não sabe o tempo que o Eterno, permitiu para você. A gente nós quando somos jovens, ninguém pensa em morrer no próximo ano. Eventualmente, tempos atrás aqui teve um velório de um jovem de 20 e poucos anos que morreu num acidente de moto, ok?
Então você não sabe qual é o tempo que você tem. É importante você estar em dia, é importante se o Eterno te chamar hoje, você está pronto, se o Eterno te chamar amanhã, você está pronto. Então, medita nisso, concentra nisso, coloca o seu coração a focar nisso, na sua vida para o Eterno, em organizar a sua vida para o Eterno, e todo o restante o Eterno vai te ajudando a se endireitar. Estou falando para você se acomodar com relação a todo o restante, mas com certeza o Eterno vai te direcionando, assim como tem vivenciado isso aqui. Então, muito importante você não deixar isso para amanhã. Não adia o que você pode fazer, né? Se você pode, a partir de agora, a partir de hoje, né, se voltar para os caminhos do Eterno, começar a andar com fidelidade, lealdade, não adie isso para amanhã. Talvez esse amanhã você não tenha, talvez o amanhã eu não tenha. Nós não sabemos. Ou seja, a nossa vida é como um sopro, nossa vida é como um vapor. É isso que eu queria compartilhar com você, que o Eterno te abençoe, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do meu perfil lá no Substack, do meu perfil também lá no Instagram. Se você quiser, você me segue. Um abraço, que o Eterno te abençoe e até o próximo vídeo.